Eu tenho uma boa imitação do Gollum. Eu sou o Rubinho Ó, minha barba. Eu sou o Rubinho Astrofísico e se você acabou de conectar, você caiu nos Astrotubers, seja bem-vindo. Eu sou um barbárvore de Natal. Ai, ai. A gente teve um vídeo de um apoiador perguntando: faça um vídeo de astronomia, anéis do poder, e o pedido de vocês é vídeo feito. E eu gosto muito de unir a cultura pop com a astronomia, com a ciência em si. Então é muito legal ter que fazer esses vídeos aqui, eu me sinto feliz, assim. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Senhor dos Anéis e a astronomia presente no Senhor dos Anéis. E não é a primeira vez que alguém fala sobre isso, tem artigos por aí, eu vou deixar alguns no comentário fixado aqui, mostrando para vocês um pouco sobre quanto que é discutido de astronomia no Senhor dos Anéis. E outro motivo é que a gente também fez um vídeo sobre Harry Potter, eu vou deixar aqui o link. E eu acho um absurdo ter um vídeo sobre Harry Potter no nosso canal e não ter um vídeo de Senhor dos Anéis, que é muito melhor que Harry Potter. Chupa essa, Miriam. Para quem não sabe o que eu tô falando, o Senhor dos Anéis é uma obra criada pelo grande escritor J.R.R. Tolkien. Aliás, eu sempre falo R.R., né? Eu sempre... Qual que é o nome verdadeiro dele? Nome inteiro. Ó, acho que ninguém fala o nome inteiro, vou falar aqui. John Ronald Reuel. É que ele é em inglês, né? Então, Reuel. Sempre reclamam da minha pronúncia, mas eu pronuncio como eu quero. Então, vou chamar ele de John Ronald Reuel Tolkien. O Tolkien é o cara por trás do Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis é uma obra que já virou filme, desenho animado, série, agora série. E desenho animado sim. Como eu falei antes, existem alguns artigos que discutem um pouco da astronomia na Terra-média, que é o mundo que se passa no Senhor dos Anéis. Eu vou deixar, como eu prometi antes, aqui o link lá nos comentários fixados. Então, não fiquem só nesse vídeo. Você quer saber mais? Vai lá, procura saber mais. Eu não canso de falar que aqui no nosso canal é uma ideia de que é um princípio, não é uma profundidade enorme que a gente quer passar os assuntos. A gente só quer dar aquela motivação, aquela fascinação para vocês continuarem procurando em outros caminhos. E se você acompanhar esses links, se você acessar esses textos, você vai ver que é muito estudado que Tolkien, ele era fascinado por astronomia. Ele tinha uma grande preocupação com o conteúdo e a acurácia astronômica que ele tinha. Ele reescrevia os textos de uma revisão para outra, mudando eventos astronômicos para poder serem coerentes. E ele não precisava disso, ele podia simplesmente dizer que nesse mundo dele as fases da Lua acontecem de forma diferente. Mas não, ele queria que fosse parecida com o nosso mundo. Existem algumas versões dos livros dele que mostram fases da Lua que as versões futuras ele corrigiu, porque elas não eram coerentes com o que ele pensava. Ah, se o Aragorn andou aqui tanto tempo, então a fase da Lua que tem que estar aqui tem que ser a cheia e não a minguante. E ele fazia esse cálculo e mantinha a coerência astronômica. Olha a importância que ele dava para nossa profissão. De novo, ele podia ter falado assim: olha, no meu mundo o ciclo lunar não vai ser de um mês, porque eu não quero. Mas ele decidiu que seria. Então quando você lê lá O Senhor dos Anéis e vê que o Frodo tá andando numa lua cheia e depois ele passa para uma lua nova, você tem uma ideia da passagem do tempo. Você pode assimilar e usar o seu conhecimento do nosso mundo para jogar na Terra-média. Eu acredito que ele pensava isso porque ele imaginava que a Terra-média era o passado do nosso mundo. É essa ideia que ele quer passar no livro. Então o céu tem que continuar obedecendo as regras que obedecem no nosso mundo aqui. Ou seja, a mecânica celeste da Terra-média tem que ser similar à mecânica celeste da nossa Terra, para tudo ficar ok. E isso permite que a gente explore muito mais o mundo, porque a gente pode aceitar que as nossas regras astronômicas se aplicam à Terra-média também. Então eu não estou divagando se eu falar para vocês alguma coisa aqui. É uma coisa bem pensada, porque o Tolkien pensava nisso. Olha que legal. A gente sabe que a quantidade dos Tolkienites, os fãs de Tolkien, sacou? Tolkienites. A gente sabe que a quantidade dos Tolkienites é enorme. E lógico que tem astrônomos nesse meio. Então, se tem astrônomos nesse meio, é óbvio que eles iam começar a fazer análises astronômicas assim das histórias. E olha, fabuloso, é óbvio que a gente vai puxar a sardinha pro nosso lado. Então, do mesmo modo que o Tolkien via a astronomia com bons olhos, a astronomia vê o Tolkien com bons olhos. Então a gente continua homenageando o Tolkien até hoje. Um exemplo disso é o programa Gandalf, que quer dizer Graphical Astrophysics Code for Anybody Dynamic and Lagrangian Fluids. Ou seja, o cara fez um programa, resolveu ele chamar de Gandalf e foi encaixando os nomes do programa dele só para ter o poder de chamar ele de Gandalf. Fico imaginando se o programa sair uma coisa tipo You shall not pass, quando você
digita errado as coisas. Esse é um programa que ele é usado para simular a formação de planetas, então não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis, mas vale a pena chamar de Gandalf. Quero que vocês olhem aqui agora para esta imagem. Essa aqui é a nebulosa M142. E que nome vocês dariam para essa nebulosa, se vocês pudessem? Se você é um fã do Senhor dos Anéis, como eu, você vai olhar e vai falar Olho de Sauron. Pois é, esta é a nebulosa Olho de Sauron. A gente tem inúmeras referências do Senhor dos Anéis, outros nomes também. Eu vou deixar aqui um link de um vídeo que a gente fala sobre alguns acrônimos que tem referências também com o Senhor dos Anéis, para vocês se divertirem e corram lá para saberem outras. Vamos começar falando um pouco sobre Bilbo Bolseiro. A história de Bilbo Bolseiro conta que ele resolve entrar numa aventura muito louca junto com alguns anões até Ereborn, onde eles vão desalojar um inquilino que não está pagando devidamente o seu aluguel. Ereborn é uma montanha solitária que era uma antiga fortaleza dos anões e ela tem uma porta secreta para entrar. Ela tinha uma outra porta, a porta normal dela, mas ela tinha uma porta dos fundos, tá ligado? Então o Bilbo e a galera queriam entrar pela porta dos fundos para poder não alertar o inquilino que estava lá. E eu não vou falar muito porque se vocês ainda não leram, não quero dar spoiler. Para abrir a porta secreta, eles precisariam estar perto da porta secreta no último dia de Durin. O último dia de Durin nada mais é que o último dia de outono. Outono para nós aqui, né? Para eles é o último dia de Durin mesmo. Outono pra gente ou pro hemisfério norte? É uma boa pergunta, porque eu não sei aonde se passa o lugar que eles estão. Mas é um outono no lugar que eles estão. Eu não sei se eles estão no hemisfério norte, no hemisfério sul. Esse é um outro grande problema, porque a gente não sabe muito bem como é que é o mapa todo da Terra-média. A gente tem apenas uma localização, então a gente não sabe como é o mundo. Aí existem outras áreas que não são exploradas nos livros. Tudo pode ter acontecido numa ilhazinha, tipo Nova Zelândia. Então a gente já vê que tem um outono. Mas enfim, temos o outono na Terra-média. O Tolkien pensava nesse outono. E aí, por conta desses quesitos astronômicos, Ereborn foi bem lembrada para os astrônomos. Aliás, temos um conjunto de montanhas numa lua de Saturno, Titã. Essa lua tem um conjunto de montanhas que se chama Ereborn. Os astrônomos resolveram chamar de Ereborn, as montanhas. Só que Ereborn é uma montanha solitária, então não podia ser um conjunto, né? Tinha que ser uma só. A gente mandou mal, mas a gente quis chamar de Ereborn, tá? Deixar, gente. Seria essa, então, uma homenagem ao Tolkien ou a Thorin Escudo de Carvalho? Falando em Durin, eu tenho que lembrar também da Coroa de Durin, que é uma outra constelação que é vista pelos habitantes da Terra-média. Se você assistir O Senhor dos Anéis, você sabe que tem uma hora que o Gandalf resolve ir passar por Moria. Lembra? É a cena que ele vai lá, encontra a porta e aí ele fala Melo, e aí a porta abre. É muito boa essa cena. É outra porta secreta também numa outra área lá dos anões, mas o Gandalf resolve abrir a porta e ela aparece meio que luminescente nas cenas do filme. Mas aí, se você olhar tanto os desenhos do Tolkien quanto a cena do filme, você vai ver que a porta é representada por uma constelação. Essa constelação é a constelação da Coroa de Durin, que é representada por 7 estrelas, formando quase um V. Como eu falei, existem muitos astrônomos que estudam os textos do Senhor dos Anéis e acreditam que a maior parte das constelações que são citadas nos textos, elas realmente existem, mas com nomes diferentes. E aí eles pegaram e pensaram assim, qual que seria a constelação que representaria a constelação da Coroa de Durin? Porque se elas representam, deve ter uma constelação que o Tolkien se baseou. E aí uma astrônoma estadunidense chutou que poderia ser a constelação da Ursa Maior. Se você olhar a constelação da Ursa Maior, você vai ver que temos 5 estrelas que se alinham, formando aí o cabo da conchinha, e aí a conchinha se alinham em V. Então eles temos 5 estrelas, uma no meio, e aí acabam se espalhando, mas formam um V, que é bem parecido com os desenhos que aparecem nos livros e no filme. Mas aí você vai falar assim, não, mas no filme você não falou que eram 7 e não 5 estrelas? Nos textos encontrados do Tolkien, ele comenta sobre 2 estrelas que morreram nessa constelação. Então talvez 2 estrelas morreram, formando ainda 5. Por isso que a gente vê a Ursa Maior com 5 estrelas lá, formando o cabo, e não 7, porque 2 estrelas morreram. Olha só como o Tolkien pensou. E agora vamos falar um pouco sobre Anéis do Poder, que é o seriado novo que eu curti de montão, tá, Miriam? Curti pra caramba. Eu sei que tem problemas, é meio devagar o seriado, mas eu não ligo, é o universo Tolkien, eu gostei, eu me diverti, tá? Eu me diverti. E eu, relaxa, eu não vou dar spoiler, eu não vou nem fazer comentário nenhum, mas
vamos prosseguir com algumas ideias do seriado. Durante o seriado aparece um personagem que é o Estranho e ele tem que chegar num lugar que a única referência que ele tem é uma constelação. Ele diz que tem que ver essa constelação, então ele tem que chegar até um lugar. A pergunta que fica é: aonde é esse lugar? Onde ele está querendo ir? Eu sei, já expliquei várias vezes aqui que dependendo do lugar que você estiver no planeta, você vai ver um conjunto de estrelas diferentes, certo? Então talvez ele esteja procurando um lugar que ele vai ver um conjunto de estrelas que ele não vê no lugar que ele tá, assim, que é raro. Então, mas aí eu fiquei pensando, nossa, então ele vai ter que andar bastante, né? Porque imagina, se ele estiver no hemisfério sul, ele vai ter que andar para o hemisfério norte, e assim vai, a não ser que ele esteja próximo do Equador, não é muito provável que seja fácil de encontrar uma constelação que ninguém naquela região conhece. E aí entra um comentário que aconteceu durante o seriado do líder dos pés peludos. Ele vê a constelação e ele fala que esta constelação não é vista há muito tempo. Como assim não é vista há muito tempo? A gente pode divagar sobre essa afirmação, que número 1 realmente pode ser um lugar físico, assim, ele tem que chegar até um lugar para conseguir ver essa constelação, e ela não é vista há muito tempo porque os pés peludos há muito tempo não vão para esse lugar. Pode ser, mas eu acho que não. Eu vou jogar minha teoria aqui para vocês. Se eu estiver certo, volta aqui embaixo para comentar, joga na minha cara se eu estiver errado também. Se a constelação não é vista há muito tempo, talvez ela não seja uma constelação, ela seja um evento. E se a constelação que o Estranho está querendo ver nada mais é do que um alinhamento de planetas? A gente sabe que os planetas realizam um caminho assim na área que a gente chama de constelações do zodíaco. E eventualmente a gente vê alinhamentos, a gente vê conjunções, a gente vê os planetas próximos, planetas distantes. Talvez em alguma época forme a constelação que o Estranho está procurando. Então ele não está procurando um lugar, ele está procurando um quando, uma data. Se você assiste o seriado, você vê que ele está meio perdido, ele não sabe por onde procurar. Então talvez realmente a constelação que não é vista há muito tempo é porque não aconteceu de novo. E aí eu jogo essa teoria aqui e fico animadíssimo esperando para saber o que vai acontecer. Fez a teoria da estrela de Belém. Pode ser, né? Aliás, eu tenho um vídeo de estrela de Belém, acessa aqui. Com certeza eu já falei demais e eu acho que já merece um like. Aliás, você já jogou esse vídeo no grupo da família? Você já distribuiu a nossa palavra por aí? Ajuda o canal. O AstroTubers é feito por astrônomos profissionais e caso você queira que a gente continue nosso trabalho, você pode nos ajudar. Contribua dando um like. E também não esquece de se inscrever no canal, apertar no sininho. Se quiser, manda aqui um aplauso, um valeu aqui pra gente. Contribuindo com qualquer quantia que você quiser, até pro nosso Pix. Eu vou deixar o QR Code aqui pra vocês. Ou ainda você pode se tornar um membro desse canal, membro do nosso canal. Eles são maravilhosos, são incríveis apoiadores e tem a possibilidade de ver o vídeo antes que ele saia pro ar. Eles também participam de um grupo de WhatsApp com a gente para bater um papo, trocar ideias. E também podem assistir nossas lives quando quiserem, porque nossas lives elas não são abertas para o público durante muito tempo, elas ficam um tempo abertas, depois são fechadas. E caso você queira patrocinar o canal ou fazer alguma promoção, também vou deixar um e-mail de contato aqui para você. Estamos abertos aqui a negociações, publicidades. Vem fazer uma pub aqui, ó. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral e Senhor dos Anéis, se inscreva nesse canal. Ai, brachas. Vambora.